Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao canal Ler é uma Viagem. Eu sou Hélida Marques e esse é mais um programa Viagens pelo Sertão. E eu estou aqui agradecendo a vida, a tudo que eu já vivi com o sertão, com Guimarães Rosa, com o chão do sertão mineiro, o chão do sertão rosiano, que é o encontro com a minha sobrinha Marília Marques, que eu tenho a honra de apresentar para vocês e que ela mesma vai contar a história dela por diversos sertões e hoje especialmente pelo caminho do sertão. Então eu vou trazer aqui ao nosso palco Marília Marques. Bem-vinda, querida! Olá, Hélida! Olá, as pessoas que acompanham o Ler é uma Viagem. E é um prazer, uma honra estar aqui. Quem me introduziu ao Grande Sertão Veredas, ao Guimarães Rosa, eu acho que até a leitura foi o Ler é uma Viagem, em alguma medida, mas a Hélida Marques. Então, fico muito feliz de estar aqui, é o início da minha história também. Obrigada, querida. Eu vou ler aqui para vocês a biografia dessa minha querida, que mandou com suas próprias palavras. Lento. Marília Marques Nunes é brincante, cozinheira, plantadeira e educadora. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e Serviço Social pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, estuda a obra de João Guimarães Rosa desde 2017. Atualmente cursa o mestrado em Estudos da Condição Humana na UFSCar Sorocaba. É professora na educação formal e já trabalhou com a educação não formal em movimentos sociais, no Cursinho Popular Flor de Maio e no Sesc Sorocaba. É membro do coletivo Caminho do Sertão, uma travessia ecossocial literária de 9 dias no noroeste de Minas Gerais, de Sagarana ao Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Tem experimentado se aventurar no universo da contação de histórias. Ai, querida, esta é Marília Marques. E depois, lógico, você vai contar essas experiências de contadora de história, que eu acho que até deve ter nascido lá no sertão, não foi, não? Um pouco sim, um pouco também com você, com as crianças. Eu sou aqui uma entrevistadora ignorante, então eu gosto de exibir. Assim, eu aprendo muito com o Riobaldo, né, no Grande Sertão Veredas, e uma frase que ele diz é: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. E é com essa desconfiança alegre que eu tenho, curiosa, afetuosa, né, que eu trago minhas questões aqui sobre o caminho do sertão, né? Você fez uma preparação aí, uma apresentação com fotos, mas como foi, assim, qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Caminho do Sertão? Como foi a sua primeira ida, com todas essas suas ignorâncias também, né, de não saber, de desconfiar de muita coisa? Conta um pouco para a gente aqui, como é que foi essa aproximação, esse conhecimento? O primeiro contato foi em 2018. Eu estudava pedagogia na Unicamp e decidi fazer o meu TCC sobre o Grande Sertão Veredas, e eu estudei o medo e a coragem no livro do Grande Sertão. Então, virou monotemático, porque quando a gente faz uma pesquisa, eu acho que o Grande Sertão tem esse poder de imersão. Eu só falava no assunto, e uma amiga falou: nossa, uma conhecida minha fez um caminho, que é o caminho do Riobaldo dentro da narrativa. Você já ouviu falar? Eu falei: não, nunca ouvi falar. E eu falei: nossa, existe, que legal. E eu fiquei pensando, porque existem muitas peregrinações, caminho de Santiago de Compostela, aquele caminho da luz, que é de Aparecida. Então, muitos são ligados a religiosidades, né? E aí eu falei: que interessante ter uma travessia que é ligada à literatura. Aí também naquele quase que nada não sei, né? Porque existem muitos outros caminhos ligados à literatura que depois eu fui descobrindo esse universo.
E aí eu ouvi falar, através dessa amiga, de uma amiga que tinha participado do caminho, foi bem no boca a boca. E aí eu fui procurar saber, já tinha acontecido a inscrição para aquele ano, e o Caminho do Sertão, ele não acontece o tempo inteiro, ele não está aberto o tempo inteiro para fazer esse caminho como é Santiago, né? Quando você vai, pode fazer qualquer momento do ano. Ele acontece uma vez por ano, e por ele ser limitado a um período específico e a uma empreitada, adentrar ao sertão em um grupo, requer uma organização. Então, para selecionar as pessoas, precisa escrever uma carta para participar. Então, é através de uma carta de afetos, para ver se você está apta, afetada o suficiente para adentrar ao sertão, que eles escolhem no tempo do sertão mesmo, de você enviar uma carta pelo correio aos moldes antigos, eles lerem pessoalmente lá no sertão e escolherem as pessoas a dedo quem vai participar aquele ano. E aí eu consegui me inscrever no ano de 2019, que era o ano que eu também finalizava o TCC, e eu achei que ia ser tudo perfeito, que eu ia para o sertão, ia terminar o meu TCC escrevendo no território do Rio Baldo, e entregar um TCC com a terra do lugar, ia ser lindo e maravilhoso, mas não foi assim que aconteceu, eu fui negada, não estava afetada o suficiente, e a minha carta foi negada, eu fiquei muito triste, eu falei, tudo bem, o ano que vem eu me inscrevo de novo e vou, vai ser minha formatura, vai ser no sertão. Só que o ano seguinte foi o fatídico 2020, e veio a pandemia, e o mundo parou, e tudo parou, e obviamente o Caminho do Sertão teve a responsabilidade de não fazer o caminho, até porque passa por comunidades quilombolas, por povoados muito pequenos, de pessoas muito velhas, tem muitos centenários no sertão, isso é um outro tema muito bonito de olhar por lá. Então, eles não fizeram em 2020, não fizeram em 2021. Quando começou a vacina, a primeira coisa que eu fiz, quando foi anunciada a vacina, foi escrever um e-mail para o Caminho do Sertão e perguntar se eles tinham intenção de fazer a edição pós-pandemia. E eles falaram que sim, que estavam se organizando para isso, mas que iam esperar os resultados e a vacina avançar, né? Então, em 2022, eles lançaram o edital, eu me inscrevi, enviei minha carta e fui aceita. Só que mesmo assim ainda não era certeza, porque a gente tinha que fazer o teste da Covid na véspera de ir. Então tinha que estar atestado de que tinha que estar com as vacinas em dia, tinha que estar atestado de que não estava positivo, né, para a Covid. Uhum. Foi uma emoção, assim, se preparar, caminhar, me preparar física e psicologicamente sem a certeza e ainda com aquela sombra da Covid pairando, pessoas em volta ainda tendo Covid, então, com aquele medo, usava máscara e me isolava ainda mais quando eu estava me preparando para o caminho. Então, meu primeiro contato com o Caminho do Sertão foi antes esse tenebroso tempo, e parece que teve um intervalo aí de 10 anos esperando para eu, de fato, caminhar. Mas eu acho que tudo isso fez parte, foi importante, e a gente brinca no caminho que só vai para o caminho quando é o momento de ir para o caminho. Por mais que pareça que a frustração era enorme, que eu deveria ter ido quando eu estava escrevendo o TCC, mas foi ótimo, assim. Então, esse é o pré-caminho. Nossa, Lila, você contando assim, eu fui relembrando que faz pouco tempo, então, né? Para mim, parece que você ajudou a criar o caminho em 1882, entendeu? E foi só ali, né? Anteontem. E hoje, quando eu li a sua descrição, a sua mini bio, você é membro do grupo que organiza, né? Então, rapidamente aqui, para a gente mostrar suas fotos. Você entrou em 2022, em 2023 você já estava cozinhando para as pessoas, ajudando a organizar o evento, e esse ano também você trabalha como integrante da organização, é isso? Isso, eu gosto de falar que eu estou falando aqui enquanto caminhante, porque o Caminho do Sertão ele foi construído por pessoas que vivem e trabalham no território há muito tempo. Então era um desejo assim de pessoas que já caminhavam por lá e falaram, não, é muito importante que outras pessoas venham e conheçam. E ele foi construído até como uma forma de denúncia,
Mas eu não vou entrar muito nesses meandros, assim, eu acho que é muito mais interessante ouvir o Paraca, que é um dos principais organizadores e fundadores do caminho, o Sandin, que também é um dos primeiros, e é legal ir para o caminho e ouvir da boca deles, pessoalmente, essa história do início. Então, eu sou uma aprendiz, assim, com eles. Eu falo que eu sou uma aprendiz de jagunça, porque eu acho que depois que a gente está lá, a gente percebe. Esse ano eu ouvi de um caminhante algo muito legal. Ele falou: vocês prometem um caminho ecossocial literário e entregam uma formação para jagunço. Eu senti que essa formação para jagunço eu comecei a fazer quando eu entrei nesse segundo momento, que eu falo que é entrar no avesso do bordado do caminho, né? A gente vai no caminho, é todo bonito e bordado e muito bem elaborado, uma construção muito bonita para a gente vivenciar enquanto caminhante, mas quando vai na produção, a gente vê aquele avesso, que ele é ainda mais complexo, ainda mais emaranhado. Então, eu entrei nesse avesso e eu decidi entrar pela cozinha, porque enquanto eu estava no caminho, eu acho que foi algo que me encantou demais, assim, eu falava, não, é mágico, de repente a gente estava naquele sertãozão, sem nada de um lado, nada do outro, e aparecia uma farofa no meio do caminho, quentinha, que vinha, aparecia aqui de forma mágica, para alimentar e a gente dar conta de continuar, assim, eu acho que a melhor fruta que eu já comi na minha vida foi lá na minha infância, quando eu era criança e pegava amora e manga do pé da árvore do meu quintal, e depois no sertão. Era o mesmo sabor da fruta da infância, assim. Então, eu acho que o sertão teve o poder de me transportar de novo para as sensações da infância, que é aquela sensação mais intensa, mais presente, mais viva, assim, do corpo. E através da comida, obviamente. Eu acho que não tem como o sabor, o cheiro não transportar as cozinhas da infância. E aí eu queria conhecer de perto essas cozinheiras, essas cozinhas, e estou conhecendo ainda. Estou chegando nas cozinhas do sertão. Quando eu soube disso, eu falei, eu quero ir também, mas eu quero ir para a cozinha. Eu tenho amigos e amigas, eu tenho um amigo muito especial, que é o Wagner Dias, compositor das canções, né, inspiradas na obra de Guimarães Rosa, que a gente canta. Ele me chama de Jagunça. Ô, Jagunça, nos áudios do WhatsApp. E eu me sinto mesmo. E só para quem não nos conhece tanto, assim, né, Marília, dizer que esse lance da cozinha está muito ligado também à nossa família, porque eu tenho 4 irmãs, somos 5 filhas, tenho muitas sobrinhas, então é muita mulher, né? Muitas mulheres, são muitas mulheres, e a gente, eu lembro muito da cozinha lá do Parque São Lucas, que tinha uma escada que ia para a laje, a cozinha era pequenininha, mas ficava 38, 82 pessoas naquele ambiente, sentado no degrau da escada, na janela, e ficava todo mundo ali, né? A cozinha realmente é o lugar sagrado. Que bom, eu fico emocionada com tudo que eu ouço. Vou começar, então, aqui a passar as fotos. Vamos. Vamos ver. Aqui. Então, aqui nós temos primeira foto que a Marília mandou, e ela pode ir falando rapidamente, porque pode ser, Lila, quando você quiser se deter a alguma coisa, eu vou... Essa aqui. Vamos começar com Marília na primeira foto. Essa primeira foto é a foto do último dia, porque o caminho ele não é linear, né? Ele é em forma, acho que é em forma de infinito, que é como acaba o Grande Sertão Veredas, que é a travessia. E eu acho que referenciando também Nego Bispo, pensando que no começo, meio, começo. Então não tem fim. O caminho de fato não tem fim, assim. Esse é o último dia na casa da Cida, que é quem nos recebe com um almoço maravilhoso. Eu estou segurando todas as coisas que eu levei e todas as coisas que chegaram ao final, né? Porque algumas ficam pelo caminho. E com uma cara de muita alegria e muita satisfação, depois de andar 200 quilômetros na secura, de muita poeira, muito sol na cabeça, e uma alegria imensa, assim, eu acho que muito mais forte do que eu cheguei. Eu achei que eu ia voltar do caminho acabada, destruída, precisando de massagem relaxante, cuidar dos meus.
E, na verdade, não, voltei cheia de energia, querendo fazer 1000 coisas, cheia de força, me sentindo muito forte, muito mais forte do que quando eu fui. Então, acho que essa foto, para mim, ela é meio engraçadinha, porque eu estou parecendo uma árvore de Natal, mas eu acho que ela representa muito essa força e esse desprendimento que o caminho me produziu em mim, assim. Sabe que isso me inspira até hoje, Lila, a carregar somente o que eu consigo carregar, né? Uhum. E ver o que eu preciso carregar. Então, é muito forte essa foto, você consegue carregar isso por muito tempo. Sim. E é só um símbolo também. E quando as pessoas perguntam o que leva para o caminho, eu falo só o que você consegue carregar, assim, é o básico do que você consegue carregar. E um ponto importante é que o caminho, assim, é muito afetuoso e muito carinhoso, eles levam todas as nossas bagagens, a gente só precisa... Eu andava, na verdade, só com essa garrafinha de água e com esse bornalzinho que está pendurado na frente. Era só isso que eu levava no dia a dia do caminho. Essas tralhas todas iam no carro de apoio, que eles levam até o próximo ponto de acampamento. Então, são as tralhas do acampamento. Mas é importante a gente carregar, porque às vezes do ponto dos carros até o acampamento tinha que carregar, enfim, né, até a nossa casa, para pegar ônibus, carona, avião, a forma que a gente fosse chegar. Acho que pode passar. Eu vou indo pelas fotos, senão eu vou me perder nas histórias. Essa imagem que eu tive quando eu estava chegando em Sagarana, eu não sei se era exatamente essa imagem, mas é essa imagem que tem na minha memória. Essa foto fui eu mesma que tirei. Então, essa secura, essa areia branca, essa chegada no sertão, é algo que parece meio onírico, assim, é como se a gente estivesse um pouco sonhando também. E tem vários desses momentos que parece que a gente está passando por um portal, e para mim esse portal de árvores secas representa muito essa entrada no sertão. Então eu escolhi essa... Primeiro eu tinha colocado essa foto de entrada, e depois eu falei, não, acho que eu preciso mostrar toda aquela bagagem. Mas eu fui ao caminho de carona, com outras 3 pessoas que também se inscreveram no caminho e que a gente se conectou depois de ter sido selecionados. E a gente chegou para pegar esse carro juntas e ir ao sertão sem nunca ter se visto. E foi uma amizade muito grande. Até hoje eu sou muito amiga de 2 dessas pessoas que estavam nesse carro. E essa primeira parada, a gente parou, chegando já no sertão, para fazer um xixi na estrada. Pode passar para a próxima, porque tem a ver com... São 2 fotos de algodão? O que é isso? E quando a gente olhou, ali o cenário ele mudava muito a paisagem entre uma areia branca e uma terra vermelha, seca, muito vermelha. E no meio dessa terra vermelha tinha uma plantação branquinha, que parecia que desafiava aquela vermelhidão, aquela secura, aquela terra, que era a plantação de algodão. Num primeiro momento eu só achei bonita, e ela se misturava com esse céu cheio de nuvens que parecia um algodão também. Então, de novo, parecia um sonho e a gente ficava maravilhadas, assim. As 4 pessoas que estavam no carro também nunca tinham ido para aquele território. E é importante falar que é um território quase chegando... É mais nordeste do que sudeste, é mais centro do que... embrenhando ali o Brasil, né? Então, é entre Goiás, Bahia e Minas Gerais. Então, um miolinho do Brasil. E o céu é gigantesco, aquele céu do Planalto Central, que é um céu que parece que é infinito, assim, parece que você não vai conseguir ver o horizonte. É impressionante, é um céu que não parece real. E o algodão desafiava essa paisagem seca, né? Mas eu vou passando. Agora, é bom, sabe que eu percebi que é bom a gente dar uma breve descrição na foto ao falar, porque tem essa parte aí que às vezes eu esqueço. Sim, essa próxima foto é uma geodésica dentro de outra geodésica. O que é a geodésica? Ela é esse domo, que é uma construção... algumas, acho que a maioria delas são feitas de madeira, mas algumas podem ser feitas de bambu, depende do material que as pessoas usam no lugar.
Quem constrói essas geodésicas no sertão é o Sandin, que eu falei dele no início, que é um dos idealizadores do caminho. O Sandin, obviamente, não sozinho, geodésicas se constroem em mutirão. Então, ele ensina as pessoas do território essa tecnologia social. E ele já foi, inclusive, para uma universidade no Rio de Janeiro, acho que foi a UFRJ, se eu não me engano, construir junto com os estudantes, ensinar os estudantes de arquitetura e engenharia. E quem foi com ele foram 3 quilombolas lá da região, 3 jovens. E eram aqueles jovens quilombolas que estavam ensinando engenheiros e arquitetos na cidade grande a construir uma geodésica. Então é muito legal ver esses trabalhos acontecendo no sertão. E ela é muito grandiosa, assim. Primeiro porque ela é um espaço de encontros, né? A geodésica, para quem não está vendo a imagem, ela é um domo, ela é um círculo, uma construção circular, onde cabe muita gente dentro. E as pessoas das comunidades usam para vários encontros, para assembleias, para danças, para encontros da Folia de Reis, para cantorias, para encontros educativos e culturais. E no Caminho do Sertão, elas foram construídas em vários lugares do caminho. Então, essa é de Sagarana, que é o ponto de partida do Caminho do Sertão. Sagarana é um vilarejo que foi um dos primeiros assentamentos da década de 70. E essa geodésica que foi construída dentro da geodésica é da Carla, que é uma ex-caminhante, ela é atriz, e ela fez uma peça de teatro. E nesse caminho que eu participei em 2022 como caminhante, ela apresentou na abertura do caminho a peça dela, que era sobre costuras, botões, histórias. E eu fiquei muito emocionada, porque meu avô Simplício, que era tecelão, pai da Hélida, que já foi muito falado no Ler é uma Viagem, quem acompanha o Ler, o Simplício é famoso. Quando eu cheguei no caminho, eu cheguei um dia antes, e a Carla estava montando o cenário dela, e ela estava jogando, se prestar atenção dentro dessa geodésica, tem um monte de fios. Ela estava jogando novelos de barbante, assim, rolos de barbante por cima e tecendo essa trama. E ela perguntou para mim, quer ajudar a tecer? E aquilo me emocionou um tanto, assim, eu fiz isso, assim, escorrendo lágrimas, porque para mim era o que meu avô fazia muito comigo, quando eu ia visitar ele, eu ficava ajudando ele a desemaranhar os fios, e a gente fazia umas bolas, assim, né, para ele tecer depois. Então eu ficava ali desenrolando fios, eu adoro desenrolar coisas, desenrolar fios, tirar nós, e eu ficava ajudando ele a desenrolar enquanto ele tecia, e a gente conversava. E eu senti que eu fui para o caminho por conta também do meu vô, assim, eu acho que ele me ajudou a ser selecionada para esse ano, eu acho que foi com a bênção dele, e só foi confirmada quando eu cheguei no caminho, e a Carla me deu esse rolo de barbante para eu ajudar ela a tecer. Então, eu ajudei ela a tecer essa geodésica, e para mim tem um poder muito grande, assim, essa chegada em Sagarana. Quando isso acontece em mim, assim, vem um arrebatamento de choro que não tem palavra que ajude a expressar, não é? Então, um complexo de emoção que faz assim, que nem uma geodésica assim, inteira, vai, entra em você. Eu vou passar para a próxima foto. E vamos ver se a gente consegue ir mais, porque tem muitas, né, Lila? Sim. Aí a gente vai... Aqui é uma geodésica de dia. Eu quis colocar junto para mostrar como que ela é usada também coletivamente. Aqui era uma das partidas das manhãs antes da gente ir para o caminho. É na casa da avó Geralda, essa geodésica. Que legal, a avó Geralda, a gente pode falar rapidinho do livro, enfim, né? Depois, aqui é outro lugar. Sim, aqui é uma vereda. A primeira vez que eu cheguei numa vereda foi algo arrebatador também, é um santuário, assim, a vereda, tem que falar, né, é emocionante, o choro até vem só. Eu acho que esse lugar arrebatador, não dá para falar, tem que desaguar, assim. A vereda, para quem só ouviu falar, esse aguaceiro, em volta tem os buritis,
Aqui, se eu não me engano, é um dos pedaços da Catarina, que é uma vereda muito grande, tanto que Catarina é o nome do meu cavalinho, ele está aqui, em homenagem à vereda Catarina. Depois eu falo. Mostra esse cavalinho perto da câmera e depois a gente... O cavalinho é o cajado que a gente recebe no caminho. Então, Catarina foi meu segundo cavalo, meu segundo caminho, que é essa cavalanca, que foi feita pelo Binho. O Binho é um caminhante, que foi caminhante no mesmo caminho que eu, e no ano seguinte ele voltou fazendo os cavalos. Pode passar. Aqui já é uma estrada de areia, né? Chegando em Serra das Araras, que é onde fica a Catarina, tem esses estradões de areias, aqui é dentro do Parque Nacional Serra das Araras, que é uma reserva, e é um areião, então para sentir um pouquinho essa força que tem que ter para atravessar o caminho. Pode passar. Esse é um dos lugares mais lindos do caminho, saindo de Buracos, que é um quilombo. Essa parte a gente descobriu depois, que a gente passa por dentro de Januária. Januária, quem vive em Januária fala que é o centro do sertão. Januária passava os vapores, que eram aqueles barcos do Rio São Francisco. O Rio São Francisco corta Januária, então eles chamam de praia lá no sertão. Eles vão para a praia e para o Rio São Francisco. E aqui essa parte é uma partinha que já é território de Januária, que a gente passa caminhando também. Mas não passa pelo Rio São Francisco, a gente passa por braços do Rio São Francisco apenas. Ah, tá. Vou passar para a próxima. Pode passar. É incrível, né? Só pela foto é incrível, imagina pessoalmente. Aqui também é esse mesmo trecho. Pode falar. Eu queria falar que metade de baixo da foto tem areia e água, né? Meio que essa praia. E no fundo, umas pedras altas. E entre elas, o Buriti, certo? Os Buritis da vereda. Isso. Se eu não me engano, é o Rio Pardo. Todas as veredas são veredas de algum rio. Então, é vereda do Catarina, vereda do Rio Catarina, vereda do Feio, vereda do Rio Feio. Então, são as veredas, elas saem de rios também, ou vão para rios, né? Eu não sei qual é o fluxo exatamente. Mas é um caminho de muitas águas, apesar da gente estar no sertão, a imagem que eu tinha é que seria só secura. Parte do caminho é só secura, graças ao agronegócio, que está secando o sertão. Então, o primeiro momento do caminho, ele é muito duro, muito doloroso, assim, de passar por muitas plantações pelo agronegócio, veneno. É horrível, assim, é cenário de tristeza e dor para depois chegar nesse paraíso. Mas eu acho que é um caminho muito importante de se fazer, de começar dessa forma mesmo, sair daquela feiura e adentrar, e quem vive nesse território preservado? Os quilombolas indígenas, que são as pessoas, os veredeiros que preservam e mantêm o cerrado de pé, né? Os povos que mantêm o cerrado de pé, que é assim que eles chamam, que eu acho muito bonito. Pode passar, Hélida. Aqui é um cenário de secura, assim, no meio do sertão, só que é uma secura diferente daquela areia branca. Aqui é perto da onde foi enterrado Antônio Dó. Antônio Dó, para quem não conhece, ele está no Grande Sertão Veredas, mas ele é um personagem real, é um dos muitos personagens reais que está no Grande Sertão Veredas. Ele é uma espécie de lampião daquele território. Ele era um jagunço que é próximo a um cangaceiro, que tem muitas histórias muito contraditórias. Alguns contam ele como um grande herói, alguns contam ele como um grande vilão, mas quando você está ali naquele território, eu gosto de ficar com a narrativa de que ele era um grande herói, um herói do povo. Mas é um território muito bonito, assim, parece meio que você está em outro planeta, meio na Lua. Eu acho essa parte do caminho um caminho muito extraterrestre, assim, também. Tem essa mística de Minas Gerais, né? Aqui é uma foto que na apresentação ficou meio desfocada, mas eu queria mostrar os caminhantes passando entre os buritis.
nem às vezes a água, como a gente passa no tempo de seca, então a gente encontra partes de Buritis que está seco, mas que na cheia, na época de chuva, aqui enche de água, né? Bem explicado, que eu vi E aqui. o tamanho dos buritis, né, de ver as pessoas pequenininhas perto deles, então eu não imaginava que os buritis eram tão gigantes quanto eles são. Passando. Aqui outra imagem para mostrar a gente no caminho, né? Então, muitos momentos do caminho está esse bando, é uma comitiva de 90 caminhantes atravessando o sertão, mas muitos momentos a gente caminha sozinho também. Mas esses momentos de bando, ele nos fortalece bastante, assim. Então, eu queria mostrar esse bando atravessando o sertão. Aqui é As uma... noites do sertão. Oi? As noites do sertão. O sertão é de noite, né? O Guimarães Rosa fala. Não, é de noite. Tem essa frase na novela Buriti, o sertão é de noite. Então, uma fogueira ali no meio, algumas pessoas em volta. E as estrelas mais maravilhosas que eu vi foram em Andrexé, um céu repleto de estrelas. E aqui? Sim. Essa foto é outra noite do sertão. Ali tem uma geodésica, esse arredondado no fundo, que tem uma luzinha em cima, é uma geodésica que está coberta por palhas de buriti. Então ela fica parecendo uma oca, ela fica toda coberta e em cima tem um aberto que é um... Ai, como que é o nome? Como se fosse um... No centro dela é aberto? Não é aberto, é uma telha transparente, assim, para poder ter essa luminosidade. Quando você fica dentro dessa geodésica coberta, bem no centro, você fala, ela ecoa, ela tem uma acústica incrível, parece que você está com um microfone. Então, ela é uma tecnologia realmente para fazer grandes encontros com muita gente e ser ouvido também, né? Ter essa escuta. Em volta da geodésica tem barracas, então se prestar bem atenção, vai ver que tem as barracas que a gente estava acampado, isso é em Buracos. Não. Acho que era. Estou passando. Esse é o Urucuia. Não, esse é o Urucuia. Esse é o Urucuia. Eu não sabia que atravessava Urucuia quando eu fiz o caminho. E eu vou tentar não dar muitos spoilers, falar muita coisa sobre os segredos e místicas do caminho, porque isso é muito maravilhoso, assim. Então, uma coisa que agora eu estou falando e que talvez quem converse mais perto de algum outro caminhante vai ouvir falar que atravessa o Urucuia. Né, a gente chega em Morrinhos, que é um dos primeiros vilarejos daquela região, onde tem uma igrejinha que ali era um porto, porque outro nome não há, né? Era um pedaço de barranco. Mas era um porto importante da região. Urucuia tem tantas coisas para falar dele, né? Que eu nem sei. Não é para dar spoiler, vamos para adiante. Essa é a igrejinha de Morrinhos. E na frente tem uma escultura feita por um artista local, que nesse momento eu não lembro o nome dele, mas tem muitos artistas na região. E o Paraca, ele faz essa organização com todos os artistas da região para eles construírem pontos significativos, né? Símbolos significativos. Então aí tá Diadorim, Riobaldo e o Canoeiro, quando eles atravessam o de Janeiro, no primeiro encontro entre Diadorim e Riobaldo. Então, nesse momento, no ano que eu fui caminhante, o Elcinho, que é um dos guias, e ele declama vários trechos de memória do Grande Sertão, ele declamou na nossa saída, em volta de Diadorim e Riobaldo, ele declamou o primeiro encontro, enquanto a gente estava na beirada do Urucuia, e foi muito emocionante. No segundo ano que eu fui, já como organização, o Elcinho não estava como condutor, e aí eu pedi para ler o trecho, e aí eu que contei bem. Nós temos uma foto disso aqui. Isso. Tem uma carranca agora nessa próxima foto. A carranca, ela fica na beirada do rio Urucuia, então as carrancas, ela tem esse poder de espantar o caboclo d'água, né, para proteger os pescadores.
Aqui atrás tem uma criança que ficou muito meu amigo, o Lucas. As crianças ensinam os caminhos para os guias, inclusive, né? Então, o Sandim, que é o guia mais antigo ali, que abre vários caminhos, um dos mais antigos, às vezes, quando ele mesmo entra em dúvida, porque o sertão muda muito a todo tempo, então, às vezes, as águas mudam os caminhos, quando ele está confuso com o caminho, por onde guiar, por onde conduzir, ele pede ajuda às crianças e são elas que mostram o caminho. Então, participando dessa logística, eu percebi que quem abre de verdade os caminhos do sertão são as crianças, assim. E foi algo muito, muito bonito, assim, de ver. O Lucas é um desses mateiros, trilheiros, pescadores, que está ali do lado da carranca. Que deve ter o que ali? 6, 7 anos? Um miguelinho. Eu vou passar para a próxima. Aqui é um graveteiro, os encantos que o sertão me mostrou, e eu ficava maravilhada de ver esse ninho. Talvez para quem é do Planalto Central, quem é dessa região do país, não seja nenhuma novidade, é quase um João de Barro. Eles falam que é um primo do João de Barro, que ele constrói o ninho dele, é um passarinho que constrói o ninho de gravetos, e é esse monte de emaranhado de graveto pendurado na árvore. Eu coloquei uma trama, né? Um tecelão também. Um tecelão de sertão. De Adorim devia amar. Essa é a Diana, não dava para eu colocar todos os guias, senão eu ia ficar muito tempo falando de cada um, que são todos incríveis. Um pouquinho. Acho que eu falei em cima da sua voz, você pode apresentar de novo? Posso. Essa é a Diana, uma das condutoras do caminho. Eu queria colocar todos os condutores, que eles são todos maravilhosos, são todas pessoas do território, mas não ia dar tempo. Eu estava bem cabeluda quando eu fui caminhante. Aqui foi no último dia, quando a gente vai para o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, que é o ponto final do caminho. Então, a gente sai de Sagarana, o nome é o Caminho do Sertão de Sagarana ao Grande Sertão Veredas. Então, é como se a gente saísse de uma obra para outra obra. E aí eu pedi essa foto com a Diana, depois que a gente já tinha caminhado, já estava mais ajeitadinhas da poeira. E a Diana, ela posso dizer que é uma líder comunitária, uma agitadora cultural, ela é muita coisa lá no território. Ela mora em Chapada Gaúcha, que é um dos pontos que a gente chega, e uma das condutoras mulheres, né? O caminho tem bastante condutores homens, porque nos matos quem pode se embrenhar, quem pode andar, são sempre os homens, e a Diana é uma dessas mulheres que desbrava os caminhos para as mulheres adentrarem, chegarem e participarem, estar junto, mas com todo respeito e parceria com os homens da região também. Ela consegue fazer essa articulação muito bonita, assim, e ela é uma multiartista também. Obrigada por trazer a Diana. Na próxima foto? Esse é o Celhão, que é um dos condutores. Eu queria trazer todos, né? Então eu trouxe Diana e Celhão. Acho que o Celhão ele representa muito dos condutores. Aí ele está cortando uma folha de buriti. Olha o tamanho dessa folha, né? As folhas de buriti, elas caem naturalmente no chão, só que às vezes elas ficam meio presas, aí tem que dar uma cortada, assim. Elas são usadas para muitas coisas, para construção, desde telhados, currais, móveis, várias coisas, cajados também. Aí eu acho que provavelmente ele estava fazendo um cajado. O Celhão, ele é mateiro, ele é condutor desde o primeiro caminho, e é um condutor assim que ele é um mago, um sábio do sertão. Ele conversa com a gente por telepatia, assim. Ele me ensinou telepatia no sertão. Vou passando aqui. Pode passar. Aqui é a Manuela e a vaca pretona. A foto é uma sombra de uma árvore, uma estrada. No fundo tem um jacarandá florido lá no fundo. Eu não sei se é um jacarandá ou se... Enfim, uma árvore roxa do sertão. E ali do lado, bem pequenininha, tem a Manu e a vaca pretona. A Manu tá de bicicletinha. Nossa, A Manu, ela Conseguiu ver a Manu lá no fundo? A Manu é uma dessas crianças do sertão que sabem tudo, que
tem 1000 perguntas, 1000 porquês. Ela perguntou para que santo que era aquele caminho que toda aquela gente estava caminhando. E a gente ficou muito... eu falei para ela que era o Santo Guimarães Rosa. Todos devotos. A Manu é uma dessas crianças incríveis do sertão e, né, onde ela mora, eles produzem leite, são pequenos produtores, eles são assentados, são ligados ao MST, a família dela, e é uma das casas onde nos recebem durante o caminho. Então, eu fiquei ali cozinhando com a mãe dela, com ela, com a Marcela, que é a irmã dela, e ela me contando, e aí uma hora ela precisava guardar as vacas, e uma das vacas, que era fujona, era a pretona, ela precisava pegar ela ali mais de perto. E ela vai de bicicleta pegar as vacas. Então, ela pega a bicicletinha dela lá, e aí eu fiquei observando, aprendi com a Manu como tirar a vaca da onde a gente quer, mandar a vaca para onde a gente quer. É algo assim, um conhecimento que só fazendo junto para você saber como é que faz. Às vezes tem que jogar uns pedaços de coisa nelas, assim, eles jogam uns pau de buriti, não acerta a vaca, mas assusta perto, né? Então tem uma brutalidade que precisa ter. Essa é outra foto de um menino sobre um jumentinho. Eu não vou, como urbana que sou, nunca fui para lá, então... As crianças do sertão, né? Não tinha como eu fazer o meu recorte, o meu olhar, que não... Agora que eu percebi que eu coloquei muitas as crianças, mas é porque elas que me conduzem e que me guiam na vida também. Aqui no primeiro plano tem uma plaquinha, que é um palíndromo, que você lê de trás para frente ou de frente para trás, ele vai e volta, né? Tem várias plaquinhas ao longo do caminho, que é o Paraca que vai escrevendo e vai colocando ao longo do caminho. Então, na pré-produção, o Paraca sai caminhando a pé e pregando essas plaquinhas pelo caminho. Tem todo um pré-caminho. E essa foto ela ficou muito bonita, eu não lembro quem que tirou, porque depois a gente compartilhou as fotos e se misturou. Essa foto não foi eu que tirei. Mas eu acho ela muito boa, assim, mostra essa ousadia das crianças do sertão, e eles sabem muito, eles gostam de mostrar que sabem. Então tem um dos trechos do caminho que os carros de apoio não passam, são 17 quilômetros sem nenhum apoio, sem nenhum apoio não, tem o apoio dos meninos. E aí vão essas crianças com jumentinhos, eles levam água, levam algumas comidinhas no meio do caminho. Mas, assim, não precisaria, porque a gente poderia levar nossos próprios suprimentos, só que eles fazem questão, porque eles também gostam de mostrar que eles entram, embranham nas matas mais difíceis, nos caminhos mais difíceis com seus jumentinhos, que são subidas enormes, assim, que a gente sobe e desce um morro, até chegar no Barro Vermelho, que é um quilombo. Eu queria te pedir para fazer assim. Tem um menino sobre um jumento e em cima dele uma placa palíndromica que diz ave, vá. Que você não falou que está escrito na plaquinha. Então, vamos lá, a gente vai fazer um recorte disso aqui, por favor. Então, tem um menino sobre um jumento, ele está de pé, com os braços abertos, eu acho que até mostrando essa imensidão do quintal dele. Atrás tem um morro, que é esse morro onde a gente vai subir. Um céu gigantesco, né? E uma plaquinha pendurada numa árvore, num galho de árvore bem do cerrado, esse galho seco, que está escrito Ave Vá, com exclamações. E são palíndromos que o Paraca espalha pelo sertão. Então, se você lê de frente para trás ou de trás para frente, ele é a mesma escrita. E aí ele vai tendo vários sentidos. Essas plaquinhas, elas aparecem a cada tantos quilômetros. Eu acho que é para a gente ir pensando e viajando com elas, assim, né? Para mim, isso aqui era assim, ave, vá. Tanto no sentido de vá, atravessa. É o começo de um grande desafio, esse é um dos pontos mais desafiadores do caminho, quanto de, tipo, essa imensidão de céu. Eu fiquei imaginando esse pássaro também, né? Essa ave,
voa, sabe? Agora voa, que esse céu todo é nosso. Olha, também. Uma coisa, eu pensei esse ave, desde a primeira vez, não como uma ave, mas como uma expressão de ave, sabe? Vixe, ave, vá. Olha que louco, a gente que gosta de Guimarães Rosa acaba pirando nas linguagens. Sim, e tem todos esses sentidos, nenhum tá certo nem errado, ele tem todos esses sentidos, né, como certos. Próxima foto. Aqui tem uma sequência que eu vi na apresentação. Ela é uma sequência de fotos, na verdade, né? Aqui dentro, essa foto tem a gente está dentro de uma geodésica que é coberta por palhas de Buriti, que é aquela geodésica coberta que eu falei. Ela está em Barro Vermelho, que é um quilombo. No centro está o Sandim, que é esse grande mestre que eu já falei algumas vezes, que é quem constrói as geodésicas, é quem sabe toda a logística do caminho. Ele é um grande maestro assim do caminho. O Binho, que é quem fez o cavalo, a Catarina, que é esse artesão maravilhoso. A gente brinca que a gente é casado lá no sertão, é meu marido do sertão. Eu e o Binho, a gente é jagunço do Sandim, é nosso chefe jagunço. Por isso essas 3 fotos que eu estou mostrando aqui, eles chegando em quadro, aproximando do Sandim, eles quase abraçando e os 3 abraçados no centro. Sim. Da e essa foto ela foi feita de forma real, espontânea. A gente estava ali fazendo o almoço, organizando as coisas enquanto esperava os caminhantes, e tinha uma caminhante que estava machucada e que ela estava sentada se recuperando ali dentro da geodésica. E o Sandim estava procurando a gente, eu e o Binho, a gente tinha saído para falar com o seu Domingos, que é o griot ali daquela região, né? É o mais velho daquele quilombo. A gente estava ali cumprimentando o seu Domingos, então a gente estava para um lado, o Sandim estava para o outro, o Sandim estava nos procurando, a gente estava procurando o Sandim, e ele entrou por uma porta da geodésica, a gente entrou pela outra e a gente se encontrou bem no meio ali. Daí o Sandim abriu os braços e eu achei bonito que eu e o Binho a gente tirou o chapéu, quase numa reverência de respeito. Mas tudo isso aconteceu de verdade, assim, não foi uma cena, não foi uma construção, só a última foto que a gente viu que ela estava fotografando, a gente virou para ela fotografar de frente. Claro. Mas esses encontros do sertão, não precisa de celular no sertão. Quando você precisa falar com alguém, essa pessoa aparece, ou parece que ela manda essa mensagem, as coisas acontecem. E essa outra foto, uma Kombi maravilhosa, customizada, do caminho. Essa é a Tchutchuca, o nome dessa Kombi. É a Kombi? É. O nome da Kombi é Tchutchuca. Ela foi toda customizada e tal para o caminho, né? Então tem esses alto-falantes e ela passa tocando uma música que normalmente é a mesma música, uma única música, que tem um hino do caminho, assim, né? Que eu não vou saber cantar agora. Mas é spoiler. Tem aquela música... Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Essa é a música assim de vamos caminhar. Então ela vai na frente tocando enquanto os caminhantes saem andando. Aqui a gente estava atravessando a vereda Catarina, ela acompanha todo o caminho para dar esse suporte para os caminhantes. Muitas vezes ela atola e quem leva a Kombi são os caminhantes, porque tem que empurrar a Kombi. Então, às vezes ela leva os caminhantes, às vezes os caminhantes levam ela. Sim. Eu estou com você em cima da Kombi. Vocês estão sentadas em cima da Kombi? Então, aqui a Kombi está em primeiro plano, no fundo está a vereda Catarina, em cima da Kombi estamos sentadas eu e Camila. Camila é minha amiga do coração, assim, que a gente ficou amiga de infância quando a gente chegou lá. É uma das pessoas que foi na carona comigo até o sertão. A gente passou a sonhar juntas enquanto a gente estava caminhando. Teve um dia que a gente ficou sonâmbula juntas, então a gente teve uma conexão assim que foi um caminho que a gente brinca que não dava para fazer o caminho se não fosse juntas. Então o caminho tem essa intensidade. Esses 9 dias viraram 10 anos. Então a Camila é minha amiga de 10 anos de sertão. Quem tirou essa foto foi o Miltinho, que ele é muito gentil. O Miltinho, ele é o motorista da Kombi, ele é o enfermeiro,
Ele é uma pessoa incrível que faz 1000 coisas. Eu achei até que ele era 2 quando eu estava como caminhante, porque eu via ele em tantos lugares que eu achava que eram 2 irmãos. E a galera do caminho adora pregar uma peça. Quando eles entenderam que eu estava entendendo assim, eles deram corda e fizeram eu acreditar que o Miltinho era 2 mesmo. Eu demorei uns 4 dias para entender que o Miltinho era uma única pessoa. Aqui é chegando na casa da avó Geralda, então tem uma terra seca, um portal, que eu já vou falar melhor desses portais, a Kombi Tchutchuca no meio, no fundo, e eu tô na frente com essa sensação de vitória, que cada dia que a gente chegava no ponto final do caminho é uma sensação de vitória assim, tão grande, que é uma superação diária, assim, porque por muitos momentos você acredita que não vai dar conta, que não vai chegar. E a gente chega braços abertos segurando o cajado. Agora aqui nessa aqui, você está lendo no meio da roda? Aqui era a abertura, a saída do primeiro caminho, do primeiro dia, não, do dia que a gente sai de Morrinhos, que é na beira do Rio Urucuia, que foi o dia que eu li o primeiro encontro de Reobaldo de Adorim, que foi inspirada tanto na sua contação, com o primeiro encontro, quanto com a contação do Elcinho no primeiro caminho que eu fiz, né? Querida, então, a gente está no meio da roda. Desculpa, eu ia falar assim, vamos fazer um corte, mas vamos... Tem mais fotos, tem muitas fotos, a gente vai poder fazer umas breves descrições, pode ser? Uhum. Tá bom. Então, eu estou de pé, no meio da roda, lendo, com o Grande Sertão na mão. Eu não sei declamar ele de cor, né? Em volta estão os caminhantes e os condutores. A gente está num pátio na frente da igrejinha. Na foto não aparece a igrejinha, porque ela está ao lado, junto com aquela estátua. E acho que é isso. Tá bom, está lendo no centro da roda. Estou lendo. Aqui é uma escolinha quilombola, que eu só fui conhecer as escolas quando eu fui no avesso do caminho, porque caminhando a gente passa, acho que apenas por uma, mas eu não lembro de ter me atentado a ela quando a gente passou. E como o Sandin sabe que eu tenho toda essa paixão por criança, sou professora, ele fez a surpresa de parar comigo em uma das escolas para eu conhecer a professora, conhecer as crianças, uma professora quilombola de uma sala multissereadas. A sala multisseriada são crianças de todas as idades, do infantil ao 5º ano, na mesma sala, é uma escola de uma única sala, de uma única professora, tem 3 funcionários, a merendeira, o jardineiro e a professora, e as crianças, e essa é uma das escolas, assim, eu acho que foi a que a gente entrou. Esse é o transporte das crianças para a escola, então elas vão nessas carroças cobertas. São carroças cobertas, né? Os cavalos deviam estar pastando. As carroças ficam estacionadas perto da escola. Então, nessa foto tem 2 carroças e a escola ao fundo. As carroças estão embaixo da sombra das árvores. Muito sábio, né? Eles sabem aproveitar as sombras. Tem que saber. Essa é a melhor melancia que eu comi na minha vida. Enquanto a gente caminhava, um momento eu senti um cheiro de melancia, eu falei, nossa, estou alucinando pelo calor, pela necessidade, e quando eu virei a esquina, eles estavam lá distribuindo, a organização estava lá distribuindo melancias, e essa melancia foi maravilhosa, assim, foi o que me levou para a cozinha depois, eu acho. Grande, vou passando aqui. A cozinha. Essa é uma das cozinhas do sertão, vou descrever a foto porque ela merece muito, né? Então, no chão tem 2 estruturas montadas com tijolo, lenha e panelões gigantes em cima desse tijolo, onde está sendo cozinhado, deve estar cozinhando, imagino que é o feijão e o frango. Então, é muito mais rápido cozinhar no fogo direto e em muitos momentos do caminho tem fogão a lenha, mas em alguns pontos é assim que é feita a comida, assim, com estruturas construídas direto no chão. Ótimo. Aqui é Gasparina,
minha anfitriã de Sagarana. Sempre que eu vou para Sagarana, é na casa dela que eu fico, então a casa dela é um pouquinho minha casa também. Ela estava pegando os ovos para fazer a janta quando eu cheguei, e só para mim e para ela, que foi um dia que eu fui sozinha para Sagarana e não tinha nenhum caminhante, ninguém da organização, então me senti um pouco parte de Sagarana. Foi um dia muito especial, muito mágico. Gasparina é muito acolhedora, Gasparina é palhaça, o palhaço dela é o Pilurito, Pilurito, Pirulito. Eu acho Gasparina é que uma grande artista, ela é artesã também, ela faz várias daquelas esculturas, é ela que pinta, ela que constrói parte das esculturas, e ela recebe as pessoas na casa dela, nesse quintal maravilhoso, e ela faz esses ninhozinhos para as galinhas pendurados nas árvores. linda. Esse dia eu comi ovo das galinhas dela e peixe que ela mesma pescou. Então foi uma janta muito especial. Gasparina. Gasparina. Então, na foto tem a Gasparina pegando o ovo de um balde que está amarrado numa árvore. E Linda. o quintal dela. Obrigada por acolher minha sobrinha. Vou passar. Aqui é só para falar um pouquinho da fartura do sertão. Então, uma mesa que foi a colheita da abóbora daquela terra, né? Aqui é na casa da Dinalva, que é uma das casas que recebe a gente, que merece muito, mas eu acho que não dá mais tempo de eu dar tantos detalhes. Quem for no caminho vai conhecer a Dinalva e seu mistério. Isso é bom, Lila. A gente tem que aprender a dar só Deixar o mistério. né? Aqui é a Vó Geralda, maravilhosa. A cozinha da Vó Geralda, junto com a Lúcia, que é Ó, você sobrinha. começa de lá da ponta de. Eu não vou saber o nome de todas Mas tem as uma mulheres. pessoa de lenço azul na cabeça e óculos. A Aí tem primeira. você. Aí tem você. Aí é a avó Geralda? Isso, a Vó Geralda. A Carmela, que é quem cozinha na casa da Vó Geralda. Aí eu não lembro o nome das meninas. A última, na outra extremidade, elas estavam chamando de noivinha, porque naquele ano ela estava para casar. Então estava todo um fervor na casa também, porque estava sendo preparado, estava na semana de um casamento, além de estar recebendo o caminho na casa da Vó Geralda. Então a Vó Geralda tem um livro, né? Fica aí, depois a gente pode colocar nas descrições também o livro, onde comprar, da Vó Geralda. Eu só ia perguntar, às vezes eu falo e parece que junta, tem um atraso na fala, mas eu ia perguntar se essa é a cozinha da Vó Geralda. Essa é a cozinha da Vó Geralda. Atrás está o fogão, tem as panelas muito bem areadas, a cadeirinha de balanço da Vó Geralda perto do fogão. A gente está bem de manhã, então de manhã no sertão faz frio, ela fica sentadinha ali perto do fogão. Essa cozinha, como a maioria das cozinhas do sertão, elas são construídas no quintal, como se fosse uma grande varanda, assim. Então elas são abertas para o quintal, as cozinhas não são dentro da casa. Benção, Vó Geralda. Eu adoro essa foto. Adoro. Essa foto é a equipe da cozinha de 2023. Então, do lado esquerdo está o Giliardi. O Giliardi é um grande mestre, assim, ele também é um dos primeiros, um dos idealizadores, ele está desde o primeiro caminho. O Giliardi é daqueles sábios do sertão que não fala nada, mas quando fala, você tem que ficar muito quietinha para ouvir, porque é pura sabedoria. E o Giliardi, ele sabe estar nas cozinhas desde o começo, na logística, então ele faz toda essa ponte e ele tem todo um cuidado, ele tem essa relação com as pessoas das comunidades. Ele é a pessoa que abriu para mim todas as portas de todas as cozinhas, então ele foi meu mestre, meu anjo, sei lá, meu condutor durante o caminho. Do lado está o Gabriel, que é um violeiro, que foi caminhante no mesmo ano que eu. No ano seguinte ele voltou e foi nos ajudar, entrou para esse bando do Sandim de Jagunços, foi ser aprendiz de jagunço também. No meio está o Binho, que é meu marido do sertão, artesão, já falei dele várias vezes, maravilhoso, incrível, que também durante o caminho é uma espécie de faz tudo. Tenho um grande carinho pelo Binho. Eu
do lado do Binho, entre o Binho e o Sandim, que é nosso chefe do bando. A gente tem na frente de uma cozinha linda, que é uma cozinha que está construída do lado da geodésica, em buraquinhos, na terra do Tico. Às vezes eu confundo os nomes das terras, ainda mais agora que eu estou falando um monte, mas eu acredito que é buraquinhos, mas é a comunidade onde vive o Tico com a sua família. O Tico é um dos condutores e um artesão lá do Caminho do Sertão. Outra foto. Aqui é o Buriti. Maravilhoso. Nas palmas da sua mão? Nas palmas da minha mão. Eu peguei esse Buriti na Catarina. Embaixo parece, quem está olhando a foto, parece que é um chocolate, assim, uma cobertura. Mas é o chão da Catarina, molhado das veredas. E aí eu peguei esse Buriti do chão e o Paraca falou, que foto linda! Aí foi o Paraca que tirou essa foto. Então, foi um momento de pré-caminho, que a gente estava combinando algumas coisas do caminho, caminhando pelas veredas, eu, Paraca, Marta e Gabi. Marta é minha amiga que foi comigo para o caminho, foi no carro dela que eu fui, e ela se apaixonou, ficou no sertão e está vivendo lá no sertão hoje. Aqui é o entardecer da Catarina. Então... Vou passar mais rápido ainda, tá, Lila? E já está quase no fim. Eu acho que essa é a última. O entardecer da Catarina era para dar tchau do caminho. Então vamos voltar. Já que é a penúltima, voltamos. O pôr do sol na Catarina, os buritis ao fundo, o sol se pondo atrás dos buritis, a água e a areia. Um céu de entardecer. Foi um dia antes também de começar o caminho, num pré-caminho. Então, pessoal, a próxima foto, preparem-se, é a última dessa sequência. Não dá para combinar de falar 30 minutos, e a gente tem que deixar o tempo do sertão. O tempo do sertão, ele é um pouco mais dilatado, não tem jeito. Eu tentei. Não vou nem por a última ainda, eu quero falar assim, que eu fiquei meio assim, tem hora que eu fico olhando o reloginho, mas sei lá, é uma desconstrução que a gente tem que fazer. E essa aqui, a nossa última foto da sequência. Essa eu estou em cima de um banco, eu estou segurando uma das plaquinhas do Paraca. Isso é na casa do Paraca e da Marta, em Serra das Araras. Na minha frente tem uma toalha de chita, que é a mesa da cozinha, e essa é a parede da cozinha deles, que está desenhada a contracapa do livro do Grande Sertão. Foi desenhado pela Isabela, que é filha da Marta, também uma artista muito talentosa. E eu estou segurando a plaquinha que está escrito: quando o fim vira meio, o princípio se anuncia. Então, voltando à ideia de que não existe fim, não existe o que é o caminho, é a travessia, né? A gente precisa parar de se preocupar, assim como o Riobaldo tentava parar de se preocupar com o início e com o fim, a gente lembrar que é a travessia. E aqui é todo o caminho, né? Essa parede maravilhosa atrás, desenhada, do Grande Sertão Veredas. Esse Grande Sertão Veredas escrito sem as vogais também é de uma das obras, né? Não foi inventada ali por eles. Ele desenhou na parede as ilustrações do Poti, da edição do Grande Sertão Veredas, né? Que a orelha do livro forma esse mapa, né? Quando você abre e fecha só as orelhas, forma esse mapa. Sim. Serra das Araras aparece no centro ali. Serra das Araras aparece na história, no Grande Sertão, né? Que é onde a gente está nessa foto. E esse Grande Sertão sem as vogais, ele é de uma releitura do Grande Sertão em quadrinhos, né? Um graphic novel, que eu tenho aqui, muito legal. Quando você põe a capa vermelha, aparecem as vogais. Não sabia que era dos quadrinhos. Eu sabia que era de alguma edição, mas não sabia qual é. Não está aqui na minha mão, mas olha, é maravilhoso. Quando o fim vira meio, o princípio se anuncia. É muito urobórico, 8 infinito, né? Eu vou, então, encerrar aqui a nossa apresentação. Cadê? Gente, eu estou com medo de fechar um negócio aqui. Sumir? Não.
Estamos aqui. Estamos aqui. Olá, pessoal! Querida Marília, eu fico com muita vontade de fazer esse caminho do sertão. Você sabe que, né, não fiz ainda, mas são tantos movimentos que tem que acontecer para dar certo e você ir, né? Que eu nem estou ansiosa, eu acho que vai rolar Quando eu tiver tranquilamente. que falar. O bom de ter feito esse programa gravado, quem está aqui assistindo vai ver que pode comentar o vídeo, a gente vai responder durante, com a ajuda da Marília aqui, vou fazer alguns cortes pequenos para ir divulgando essa conversa. Eu estou num movimento muito assim de divulgar mesmo o sertão para esse turismo ecossocial literário, porque a minha primeira viagem para o sertão foi em 2004, que eu fui para Três Marias, na terra de André Quissé, na beira do Rio São Francisco, do Rio de Janeiro, né, que foi onde houve o primeiro encontro de Riobaldo de Adorim. E a sensação, quando você está lá no sertão, acho que é isso que você falou, as pessoas precisam estar aqui. As pessoas precisam beber água do rio na concha da mão para aprender a valorizar. A gente ser ecossocialista, entendeu? É porque a gente quer que as pessoas sintam na pele o que o planeta dá. Então, se a gente fica aqui no meio da fumaça, a gente fica só elocubrando mente, razão, botão, a gente nunca vai sair dessa. A gente tem que diminuir mesmo, carregar o mínimo para poder caminhar por muito tempo, né? Ir nos lugares, ver as pessoas, é fundamental. Como você falou de tanta gente que você conhece, eu conheço muitas pessoas assim em André Quissé, em Morro da Garça, em Cordesburgo. E vira família, né? Vira parte da vida. Assim, eu tenho... Nossa, é uma ligação muito forte. Eu vou há 20 anos, eu vou para essa cidade, sabe? Cantar as músicas do Wagner, ler. E esse ano eu fui para André Quissé comemorar 20 anos de estreia do estúdio quarteto que a gente fez lá. Mas eu estou atualmente trabalhando com a Nininha, né? A boneca de lá, que é inspirada no conto A Menina de Lá, do Primeiras Histórias. E a boneca de pano Nininha foi criada por artesãs de Morro da Garça. E eu levo a Nininha, conto histórias com a Nininha. Eu vejo que a Nininha abre caminhos para a gente falar do cuidado com as infâncias, do cuidado com as pessoas, do cuidado, né? Elas fizeram um reconto, onde a gente só, né, não conta a história toda, só uma parte. E você tem uma Nininha aí também, que eu já te dei de presente, né? Sim. E a gente tem projetos também para fazer com essas conversas entre nininhas. Já levei a Nininha para o sertão, já levei ela para Sagarana, contei para as crianças da escola de educação infantil lá de Sagarana, num Cine Baru, que é um festival de cinema lá de Sagarana. Então, tem tantas outras histórias para contar. Talvez a gente faça um episódio 2 para falar das outras. Então, querida, vamos finalizar por hoje, porque vai ter muito conteúdo aqui para aproveitar e depois a gente vai respondendo os comentários aqui da galera, divulguem esse vídeo, a gente vai fazer cortes, divulguem também, que a gente quer que as pessoas conheçam o sertão na pele. Sim, quer dizer algum tchau para o pessoal? Agradecer a participação, agradecer o espaço, compartilhar. Foi a primeira vez que eu compartilhei sobre o caminho dessa forma, assim, né? Demorei 3 anos para conseguir falar sobre o caminho. Foi muito legal. Eu acho que é muito bom fazer esse exercício. Agora eu estou fazendo um mestrado que eu conto também sobre o caminho, então falar sobre o caminho para mim é muito importante. Agradecer todas as pessoas do sertão que sempre me receberam com tanto amor e carinho, e dizer que tem muitos condutores por lá, quem for, independente do caminho, quiserem entrar em contato também, eu acho que a gente pode deixar alguns contatos na descrição. A Diana, o Celhão, a Maria Fernanda são condutores locais e que fazem outros recebem as pessoas em outros momentos do ano, mas o caminho também é muito especial, quem tiver interesse, procure saber. É intenso. A gente está colocando aqui a
@o Caminho do Sertão, que é a página no Instagram, e a gente vai providenciar essas descrições todinhas aí para publicizar o que pode ser, o que deve ser comunicado, né, Lila, e divulgado aí sobre o caminho, sobre as pessoas, os artistas, os cuidadores, as cuidadoras. Sim. Obrigada, amore. Obrigada, Hélida. Até já. Tchau, pessoal. Até já. Até a próxima viagem pelo sertão.